Quinta Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, Sociedade, Mundos do Trabalho e Escravidão. Eu sou Giovanni Gomes Cabral, sou da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e estou trazendo como temática o trabalho escravo contemporâneo, fotografia pública, memória e história no território amazônico. Esse mapa ao lado é para mostrar minha localização. Eu estou na cidade de Marabá, na chamada Amazônia Oriental, o Sul e Sudeste do Pará. É onde localiza-se essa instituição de ensino, a Unifespa, e o mapa também serve para mostrar, né, os limites do estado do Pará com os demais estados da federação, né, o que nós podemos chamar do território amazônico, né, local de intensos conflitos agrários, né, pelo uso e ocupação da terra, trabalho escravo, desmatamento e atuação do agronegócio. Bom, pensar a fotografia como fonte nas aulas de história. É possível problematizar o trabalho escravo por meio das fotografias de Sérgio Carvalho? Então, estou trazendo aqui algumas fotografias de Sérgio Carvalho, né, para poder pensar esse trabalho escravo. E utilizo essas fotografias nas minhas aulas de história, no curso de formação de professores, para justamente trabalhar o potencial, né, o poder dessa imagem, né, para poder entender esses conflitos e essas ações desse tipo de trabalho na região. Mas quem é Sérgio Carvalho, né? Sérgio Carvalho é um auditor fiscal, um economista, um fotógrafo que vem atuando no grupo especial de fiscalização móvel, que é um grupo encarregado justamente de atuar nessas fazendas, nesses estabelecimentos comerciais, nessas indústrias, né, para poder resgatar esses trabalhadores que estão em condições de escravidão. Tá? É um trabalho em equipe que conta com o apoio do Ministério Público Federal, Defensoria Pública, Procurador do Trabalho e Polícia Federal. Então, não é um trabalho simples, é um trabalho que requer, precisa de uma denúncia, precisa de investigação, até chegar o momento da atuação, do resgate e das rescisões, né? Ou seja, das indenizações, porque esses trabalhadores eles estão em condições degradantes de trabalho. Bom, mas o que é que define o trabalho escravo contemporâneo, pensando aqui, né, na questão, no Código Penal? Então, é justamente aquele trabalhador que está cerceado de sua liberdade, né, que tem uma servidão por dívida, condições degradantes de trabalho, jornada exaustiva. Então, só para a gente pensar, né, no Brasil, desde 1995 a 2019, 54 mil pessoas foram encontradas em regime de escravidão. Né? Só no estado do Pará, de 2005 a 2020, 13.225 trabalhadores foram resgatados. Né? Então, isso, né, tem uma força maior a partir de 1995, quando o Brasil reconheceu a existência do trabalho escravo contemporâneo em seu território. Né? Então, isso aí foi criado o grupo de fiscalização móvel, né, e a partir daí começaram as atuações. Então o trabalho de Sérgio Carvalho vem desde esse momento da criação do grupo de fiscalização móvel. Então são registros, são documentos que permitem pensar, que permitem refletir, que é um elemento de denúncia, né? Essas fotografias elas estão circulando, elas estão chegando a determinados locais, a determinados livros, pesquisas, né, justamente para poder servir também como combate. Tá? Então, nas palavras do Sérgio Carvalho, né, que eu realizei algumas entrevistas, ele diz: eu utilizo essas imagens, esses ensaios, para construir uma narrativa dessa degradância. Imagens muito fortes, com cores muito saturadas, hiperrealistas, para explorar a potência da imagem. Todo esse realismo que essas imagens expressam. Né? Temos aqui a mão de um trabalhador. Agora, trazendo outros números. Tá? Em 2021, foram registrados 1.937 pessoas em trabalho escravo no Brasil. Tiveram 443 operações de resgate, praticamente em quase todos os estados da federação. Então isso mostra, né? Eu estou trazendo aqui o território amazônico, mas o trabalho escravo ele está praticamente em todo o território. Tá? Ou seja, desde 1995, 57 mil trabalhadores foram resgatados. E aí, pelos números, né, podemos perceber a quantidade de resgates que ocorreram nesses setores,
né? 310 pessoas foram resgatadas do cultivo do café, 215 do cultivo do alho, 173 da produção de carvão vegetal, 151 limpeza do terreno, 142 lavoura de cana-de-açúcar, 106 atividades com água, com gado bovino. Bom, são dados aí trazidos por Leonardo Sakamoto no Repórter Brasil de 22 de 1 de 2022. Essa é aquela mesma fotografia, só de uma forma mais ampliada, né, mostrando justamente os detalhes, as cores, né, mostrando justamente a forma da vulnerabilidade desses corpos, desses homens que estão submetidos a esse tipo de trabalho escravo. Uma outra fotografia muito impactante é dessa mulher. Um registro muito assim forte, né, que não é comum encontrar mulher nesse tipo de atividade, né? Então, foi no resgate de uma fazenda de cana-de-açúcar no Maranhão. Então, você percebe aí a dureza, né, presente, né, na forma como ela está se expressando, né? Ou seja, uma parte do rosto encoberto, aí você encontra aí um olhar, né, um pouco tímido diante da câmera, né, diante do fotógrafo, mas que tem uma plasticidade, que tem algo assim bastante forte em pensar essa fotografia dessa mulher. Essa fotografia é de 2007 a 2008, tá mais ou menos nesse período aí, nessas datas, tá? Uma outra fotografia bastante impactante, né, de um resgate de uma carvoaria, né, que está justamente a forma, né, o local onde eles dormem, né, você pensa aí, veja aí o colchão, a rede, as lonas, né, o ambiente totalmente inóspito, né, ou seja, então a intenção do fotógrafo aí nesse momento era mostrar o local que eles dormem, a água, a comida, ou seja, né, evidenciar esse tipo, né, para que a atuação ela pudesse ter elementos comprobatórios perante a justiça. Aí mostrando assim fotografias do alimento, né, a precariedade, a vulnerabilidade, a água, né, suja que esses homens bebiam nessa carvoaria, né, os locais onde dormiam, né, então percebam aí, né, as condições degradantes, a falta. Aí você fica pensando, onde é que estão os direitos humanos, né? Onde é que estão um ser humano que está fazendo isso com outro ser humano, né? Até que ponto chega, né, a situação, né? Uma outra fotografia bastante forte, né? Essa daí com relação a o que eles chamam, né, o trabalho na carvoaria, a desesperança no olhar. Sérgio Carvalho, em uma outra entrevista, ele diz, né, procuro retratar a precariedade da vida, a solidão e a desesperança, estampadas no olhar de homens e mulheres em situação extrema de exploração, utilizando a fotografia como instrumento de denúncia, mas também de transformação social, né? Uma outra fotografia muito expressiva, né, um retrato muito expressivo, onde as feições do seu rosto retratam todo esse sentimento, né? Foi um resgate, uma fazenda de gado no estado do Pará. Então, o que pensar da fotografia do trabalho escravo, né? Então, essa fotografia ela é uma experiência social, ela é uma construção histórica, ela representa um lugar, uma memória, uma experiência histórica. Então, trazer isso, problematizar essa fotografia nesses elementos, é você entender esse cerco, digamos assim, essa conjuntura histórica que está atrelado a essas questões, né? E como foi mencionado já, a sua realização está associada a 3 fatores, né? A temática, né? Ele como auditor fiscal, de estar atuando, tá visualizando aquilo ali constantemente no seu trabalho, né? Ou seja, o seu registro, porque ali ele vai ter um registro tanto de diversas formas, né? Tanto os cliques, né, instantâneo, como também aqueles que vão ser preparados, aquelas poses, daquelas fotografias que mantêm a relação com a pessoa fotografada, né? E a tecnologia, né, nessa relação de tempo e espaço. Então essa fotografia é esse produto final, essa imagem, esse registro, né, que tem uma circulação, que tem uma apropriação, que passa a ter uma recepção diante dessa temática, né? Então, utilizando aí uma expressão do Piano Menezes, é preciso fazer a biografia da imagem.
Então, trabalhar com a fotografia de trabalho escravo é entender que trabalho escravo é esse, e qual é a situação, qual é o estado, que condições degradantes têm essas pessoas que estão diante dessas questões, né? Na fotografia é preciso estranhar o olhar, é preciso problematizar, perguntar, encontrar os indícios, né? Então, esse olhar engajado, essa fotografia de denúncia, essa fotografia que tem esse cunho social, né? Como, né, podemos trazer aí Ana Maria Mauad, né, na questão dos circuitos sociais. Essa produção, a circulação, né? Ou seja, essa fotografia ela está circulando, ela está presente, ela está sendo apropriada de diversas formas, né? E isso é importante, né? Principalmente para quando você trabalha isso aqui na sala de aula, na região, para poder alertar, para poder servir de denúncia, para mostrar, o trabalho escravo contemporâneo está batendo na porta daquela pessoa desempregada, daquela pessoa que está ali em busca de trabalho, né? Que registros são possíveis nessas imagens do retrato escravo? Que cenas são silenciadas? Porque ao fotografar nós temos o quê? Nós temos um enquadramento, que já é uma fronteira. Então, o que é que está do lado ali, né? Esse conjunto. Então, pensar dessa forma também. Pensar o que está no enquadramento e também fora desse enquadramento, né? Trazendo aí o Didi Uberman, né? No seu livro Imagens Apesar de Tudo, para saber é preciso tomar uma posição. Então é preciso conhecer essas fotografias, é preciso conhecer esses registros, é preciso estar diante dessas imagens para poder ter uma posição, para poder refletir, para poder atuar, para poder denunciar, ir no Ministério Público, né, atuar junto com a sociedade contra esse tipo de trabalho. Percebemos aí, a partir daí, essa vulnerabilidade dos corpos, essa degradância, né? E aí nós nos perguntamos, que valores humanos estão sendo ameaçados e foram ameaçados? Ou seja, é possível contar história com imagens fotográficas. Então, as imagens do Sérgio Carvalho, ela nos permite, né, encontrar esses indícios, esses caminhos, pensar justamente esse tecido imagético em torno desse tempo congelado. Mas não é um tempo congelado, né, que está lá no passado, mas que está no presente, né? São fotografias que estão associadas a esse trabalho escravo, que estão presentes em processos judiciais, né, que estão presentes aí no dia a dia, né, de muitas famílias, de muitas pessoas, né, que são resgatadas, outras não são resgatadas, não são encontradas, são mortas na florestas, né, se dão como perdidas, tá certo? Então, é justamente essa questão que eu estou trazendo aqui para pensar essa fotografia do trabalho escravo contemporâneo como um elemento potencial de denúncia contra esse tipo de atividade. Muito obrigado. Aqui estão as referências.